Essa live, ela faz parte da programação do Fórum. Todo mês a gente faz pelo menos uma live para contar um pouco mais sobre algum assunto que esteja passando aqui pelas nossas redes sociais, pelas nossas discussões do Fórum das Câmaras. E mais recentemente a gente teve a notícia trazida pelo Floriano, que é geógrafo, professor associado da UERJ, editor dos Cadernos de Desenvolvimento Fluminense, de que os cadernos voltaram, né? E que a gente, a partir de uma parceria da Fundação CEPERJ, que originalmente já editava os cadernos, e com a UERJ, isso veio à tona e a gente retomou a nossa discussão. E eu vou apresentar aqui quem está dividindo a tela comigo, além do professor Floriano, Bruno Sobral, que é coordenador da Rede ProRio, subsecretário de Política Fiscal na Secretaria de Estado de Fazenda, e aqui nessa nossa live represento também a UERJ para contar um pouco mais sobre essa parceria, além também do Leonardo Mazzurana, que é diretor da Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação CEPERJ. Então, sejam todos bem-vindos aí, bacana, prazer estar dividindo essa tela aí com vocês. Boa tarde, Geisa. Prazer. Boa tarde, boa tarde. Leonardo, prazer é nosso, Geisa. Leonardo, conta um pouquinho para a gente do trabalho da Fundação CEPERJ e do papel, né, que os cadernos de desenvolvimento fluminense possuem aí para poder contar um pouco, para poder organizar esse pensamento a respeito do desenvolvimento do Estado. Bom, boa tarde, Geisa. Boa tarde, meus amigos, Floriano. Boa tarde, Bruno. Prazer revê-los. É um grande prazer estar aqui, agradeço o convite em nome da Fundação CEPERJ, em nome do nosso presidente, o Gabriel Lopes, e realmente é um momento de muita alegria para nós. A Fundação CEPERJ, ela, no passado, editou, lançou a revista, ela teve um papel muito importante na questão de ser um espaço para trazer conhecimento, para difundir o conhecimento relacionado a diversos aspectos do desenvolvimento do nosso Estado. Essa revista foi se desenvolvendo, foi se constituindo um canal importante para pesquisadores, para gestores, e, mais recentemente, nós olhamos para a revista e entendemos que ela deveria, como o nosso tema de hoje traz, né, passar por novas abordagens, trazer uma nova perspectiva. E essa perspectiva, ela se originou da visão da atual gestão da Fundação sobre a revista, entendendo que, além de ser uma revista ligada à Fundação CEPERJ, como um órgão da gestão, do executivo do Estado do Rio de Janeiro, ela também deveria ter uma aproximação maior com a academia, institucionalmente falando, né? Tornar-se um instrumento de política de Estado, com uma aproximação tanto de gestores, de pessoas que trabalham nos diversos níveis da administração pública, no operacional, no estratégico, que sediam espaços de pesquisa, precisam de insumos para qualificar as políticas públicas, com os pesquisadores, com a academia. Ao pensar dessa forma, entendeu-se que a UERJ seria a instituição, nesse momento, ideal para essa parceria. A Fundação, então, buscou, através, principalmente, aproveito para agradecer aqui a articulação do Bruno, que está aqui conosco, buscamos a UERJ, imediatamente a reitoria da universidade entendeu a nossa proposta de trazer essa nova perspectiva para a revista, com uma aproximação sistematizada, institucionalizada, como um instrumento de Estado, né, que pudesse oferecer aos gestores e pesquisadores um espaço para trocas, para qualificação do debate sobre a gestão e as políticas públicas. A partir dali, Bruno reuniu um time de feras, e aí o professor Floriano chega na revista para trazer toda a sua experiência, né, aportar toda a articulação com as diversas áreas do conhecimento, todas as áreas que podem, de alguma maneira, contribuir, como eu disse, para a gestão pública fluminense, e após uma série de tratativas, de conversas, de diálogos, nós, então, publicamos um novo regimento da revista, publicamos um diário oficial, iniciamos, então, articulações com o corpo editorial da revista, trouxemos novos pesquisadores, quer dizer, ampliamos o escopo da revista, para que diversas áreas do saber fossem contempladas e pudessem, ao longo do tempo, então,
servir de repertório teórico, de boas práticas, de insumos para os gestores públicos. Isso aconteceu, nós tivemos a publicação do nosso novo regimento, trouxemos essas novas perspectivas. Eu vou deixar claro para o Floriano, para o Bruno, falarem um pouco mais dessa articulação entre os diversos pesquisadores, entre os gestores, mas da parte da Fundação, marco dessa forma: um momento de trazer uma nova perspectiva para a administração pública através de uma parceria institucionalizada entre a gestão e a academia. E, a partir daí, frutos muito legais têm sido colhidos, aproximações muito bacanas. Eu tenho certeza que a gente tem um caminho longo e bacana pela frente com essa aproximação. É um pouco isso. Bruno, conta um pouquinho para a gente sobre essa articulação com a UERJ. E é muito interessante também falar que esse trabalho acaba possibilitando, criando aí também uma plataforma para a própria Rede ProRio, né? que já faz parte de uma articulação entre instituições, entre universidades, para pensar o Estado do Rio de Janeiro, trazer reflexão aí para quem está tomando decisão e precisa conhecer um pouco mais, se aprofundar na história e nos desafios do nosso Estado. Sim, com certeza, Geisa. Primeiro, peço desculpa por estar usando máscara, mas, como você bem sabe, agora estou trabalhando na secretaria. Eu acho que é fundamental essa sinalização da importância com cuidado, com esse uso desse tipo de aparato, mesmo eu estando na minha sala, né? Então, só faço, se ficar um pouco abafado, peço desculpas aí por qualquer questão. Mas, com certeza, o que você falou é isso mesmo, ou seja, o objetivo da revista, essa revista, como o Leonardo falou, ela já tem um bom tempo, mas era fundamental, né, a gente, em conversas, né, avaliando, né, juntar instituições. Instituições que pensam, têm missões próximas, né, que merecem cada vez mais estarem próximas, né, nessa plataforma e em outras questões que poderiam ser colocadas, né. Já coloco, inclusive, aqui de antemão, né, um desafio, né, que com certeza, Leonardo, a gente vai voltar a falar dele, né, no período próximo, né, que é essa busca de reconstruir uma base de dados próprias do Estado do Rio de Janeiro, né, ou seja, um centro de estatísticas, de produção de relatórios, né. Acho que isso é fundamental, né, para abastecer, né, as diversas secretarias, né, disso que lá no passado, né, que em algum momento se teve, e isso foi um pouco, podemos dizer, não empoderado, avançado, aperfeiçoado na devida medida que isso merece, né? E com certeza o CEPERJ também, né, vai estar à frente no protagonismo dessa iniciativa. A revista era uma situação um pouco similar nesse sentido de um cuidado que ela merecia ter, né, para ganhar força, né, ganhar mais instituições, né, articuladas a ela. E aí o Leonardo entendeu isso desde o início, né, o papel que a Universidade, né, do Estado do Rio de Janeiro poderia ter nesse sentido, né, de apoiar o valor científico da revista, de tentar articular, né, o meio acadêmico, né, para ser cada vez, provavelmente o Floriano também vai discutir isso, cada vez ser mais multidimensional, né, multidisciplinar, então, ou seja, para englobar mais assuntos, né, que a revista merece, né. E eu acho o seguinte, Geisa, e é isso que eu acho que é o grande desafio daqui para frente para a revista, né, ou seja, cada vez mais aproximar, né, a ciência, né, então os centros de conhecimento do Estado do Rio de Janeiro, da gestão pública, né, ou seja, uma gestão pública cada vez mais sendo feita, né, baseada na ciência, né, nesse manancial, né, nessa grande, né, quantidade de pesquisadores, né, produtores de ciência do Estado, mas que às vezes, por falta de um cuidado, né, para articular mais iniciativas como essa, que eu vejo como muito promissora, né, às vezes não estão integrados, né, na produção, né, de espaços para que eles possam estar articulados ao debate da política pública de uma maneira mais sistemática. Então, eu vejo esse grande papel para a revista, né, ou seja, ela buscar, na dimensão que ela se propõe a ser, né, pautar, em certa medida, os debates grandes da política pública, debates mais estratégicos da política pública, que podem ser articulados a partir dessa plataforma, né? Então, não é
ao meu ver, né, não é apenas mais uma revista acadêmica que poderia ter em qualquer universidade, né? Ela cumpre exatamente por vir na liderança do CEPERJ, né, de um centro que tem que ser, como o Leonardo, eu concordo com isso, fortalecido para cada vez mais ocupar esse espaço de centralidade, seja na produção de dados, seja nesse estímulo a esse encontro com a academia, com o conhecimento, para a gente poder pensar a política pública cada vez mais sistemática, organizadamente e com todos os critérios científicos, né? Com certeza a revista pode desempenhar. Para encerrar aqui essa minha fala inicial, aí é claro, né, isso para a Rede ProRio é muito importante. É claro que isso, o Floriano sabe muito bem disso também, já deixei claro, isso está lá no termo, ou seja, a revista ela não é da Rede ProRio, ela não está à sombra da Rede ProRio, é importante deixar isso claro, né? Ou seja, a revista propriamente é algo que interessa à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e vejo com muito bons olhos isso, e a Fundação CEPER. São duas instituições de Estado, né? Agora, é claro, né, a Rede ProRio, como um centro, um think tank, né, que busca, né, estimular o debate sobre os interesses regionais, né, a defesa dos interesses regionais, né, apoia desde o primeiro momento essa iniciativa. Tá? Então, é nesse local que a Rede ProRio se coloca, né, e com certeza, né, qualquer iniciativa, essa e outras, né, que venham a ser instrumentos de defesa do Estado do Rio de Janeiro, ela sempre vai estar, né, buscando se articular, apoiar, integrar. Com certeza. Professor Floriano, conte para a gente aí, como editor da revista, o que vem pela frente, qual é o desafio, né, que o senhor encontrou aí de articular e pensar assim, as próximas edições, de que maneira a gente vai poder também esperar, né, chegar já ao próximo número, convidar todo mundo a ler a primeira edição que já está aí no ar. A gente vai também divulgar aqui nas redes sociais do Fórum, um link lá da nossa matéria, a gente já fez matéria sobre isso lá no nosso site, Quero Discutir o Meu Estado. Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho aí para a gente como é que foi fazer essa primeira revista e o que já está aí planejado, o que vem pela frente. Boa tarde a Geisa, Luciano, a Bruno, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Eu acho que é um grande desafio, né? Foi um grande desafio, uma grande proposta vindo da parte do CEPERJ, a UERJ, e eu sou originalmente de um programa de pós-graduação em políticas públicas, né? Que trabalhamos com uma interdisciplinaridade muito grande. E o Rio de Janeiro apresenta não um problema econômico ou de crescimento, enfim, de desenvolvimento do ponto de vista da economia, mas apresenta problemas de todas as ordens, né? Ambientais, saneamento, culturais. Nós temos aí uma gama de temas, de aspectos a serem investigados, divulgados, e nós estamos trabalhando muito com essa perspectiva, né? Um dos primeiros itens debate que fizemos foi pensar, né, o conceito de desenvolvimento, né, como a gente pode ampliar, e fizemos isso através de alguns diálogos e convidando colegas das diversas áreas, né, no Rio de Janeiro. Convidamos, por exemplo, o professor Laudencio Frigoto, que é um especialista na área de educação, convidamos o professor Adair Rocha, que é um especialista na área de cultura, convidamos o professor André Lázaro também, e mais dezenas de outros colegas, tentando compor e ampliar esse leque para que a gente possa ter uma noção de desenvolvimento bem ampla, em que todos os setores acadêmicos e da gestão, porque uma característica fundamental, que para mim é uma grande novidade, eu estou assim, me sentindo muito bem, eu já dirigi revistas acadêmicas, tanto de programas quanto de grupo de pesquisa, e isso tem um perfil muito objetivo, né? A gente vai trabalhar com os pares. E agora nós estamos aqui numa revista, o Bruno falou muito bem, uma revista de Estado, né? De um órgão extremamente importante, porque o CEPERJ, né, tem uma longa tradição, desde o CID, né, produção de dados, produção de pesquisas, e juntamos esses dois aspectos, né, uma revista e uma instituição tão importante quanto o CEPERJ, um centro de estudo e pesquisa, com essa experiência acadêmica, enfim, assumir esse desafio de fazer essa ampliação. Então, o primeiro passo que nós tivemos, depois de tomar pé, nos inteirar da revista,
foi tentar recuperar todo o acervo, né? Porque tinha um acervo, né, bastante grande, né? Afinal, foram 17 edições realizadas, muitos pesquisadores do Rio de Janeiro estiveram envolvidos. Nós tentamos estudar, conversar com alguns desses pesquisadores. Segundo, recuperar alguns textos que estavam para ser publicados, né? Então, tentamos aí honrar todo o compromisso que a revista teve antes de sofrer a descontinuidade, né? Alguns artigos estavam parados ainda em fases de, de avaliação. Nós então priorizamos, demos total prioridade a recuperar esse acervo, recuperar todos os textos que estavam confiados aos cadernos e que não haviam sido publicados. Então, nós atualizamos e iniciamos um diálogo com, a princípio, esse é o primeiro aspecto que eu queria resgatar, a princípio com os principais centros de pesquisas, né, nas diferentes áreas. Aí nós trabalhamos com cursos de pós-graduação na área de economia, de planejamento urbano, desenvolvimento cultural, sociologia, cultura, um pouco tentando trabalhar esse aspecto que eu mencionei anteriormente. E com isso, nós já tivemos alguns aportes, algumas submissões de artigos e conseguimos fazer, na nossa primeira edição, que saiu com a capa belíssima, feito pela equipe aí do Leonardo, né? Com o Rio de Janeiro, assim, braços abertos, né? Uma ideia, uma conjugação de esforços muito interessante. Uma revista que recuperou os artigos que estavam confiados à revista, com alguns novos que já começam a mostrar o perfil que nós estamos pretendendo trabalhar para a revista. Ou seja, a gente não está mudando nada, nós estamos ampliando, né? Tentando trazer, respeitando toda a tradição da revista, que eu gostaria de deixar claro aqui, é uma revista que tem um papel, mas historicamente, desde 2013, quando foi fundado, um papel importantíssimo para quem quer investigar, pesquisar o Rio de Janeiro, né? Bom, então com isso nós fizemos a primeira edição, que foi, vamos dizer assim, a nossa retomada. E nas discussões que fizemos, também recuperando o que já estava programado na revista, a nossa preocupação, o máximo possível, é respeitar todas as submissões, todos os trabalhos que já haviam sido realizados. Nós estamos organizando, neste momento, 2 dossiês, né, que são dossiês importantíssimos, porque eles estão sendo feitos em parceria da revista com 2 órgãos de pesquisa importantíssimos, um acadêmico e o outro de gestão. A próxima edição, número 19, sai com um dossiê organizado pelos colegas do Observatório Socioeconômico dos Municípios Produtores do Petróleo, no estado do Rio de Janeiro, né? É um grupo acadêmico que se denomina OBPetro, né, Observatório do Petróleo, e que tem como base os colegas do IFE, de Campos do Goytacazes, e do Cefet Rio, né? Então, nós conversando, né, isso já era um projeto que já vinha sendo discutido com a professora Lia Hanzeclever, que era a antiga editora da revista, né, ainda continua conosco, na próxima edição será sob a coordenação dela, né? Então, nós fizemos a organização desse dossiê, né? Havia uma proposta do professor Romeu. Bom, os coordenadores são os professores Romeu Silva Neto, do IFE, de Campos do Goytacazes, e o professor Heitor Campos, do Cefet Rio, né? Então, e os 2 são membros do nosso conselho científico, né? Então, nós estamos, por enquanto, trabalhando com esse universo de conselheiros, pessoas, todos que estão envolvidos. Então, esse dossiê já está praticamente pronto, nós estamos já fazendo toda a fase, concluindo a fase de avaliação, porque aqui nós estamos recuperando todo o processo avaliativo, né, de avaliação duplo cego, né? E praticamente já estamos encerrando essa fase. No dia 30 de junho, se Deus quiser, vamos colocar essa revista no ar, né? E o seguinte, é também uma parceria que nós achamos extremamente importante, e desta vez com o órgão de gestão. É uma parceria da revista, né, com o Observatório da cidade de Macaé, coordenado justamente pela professora Lia Hanzeclever, professor Jorge Brito
e pela Sheila Ribeiro Silva, que é coordenadora do Observatório lá na cidade de Macaé. Eles três estão coordenando a edição, estão mobilizando cientistas, pesquisadores e técnicos das prefeituras que tenham estudos, pesquisas, que possam trazer para fazer essa publicação. Então, nós já temos praticamente essas duas próximas edições, uma para 30 de junho, a próxima para o final de agosto. E, por fim, nós estamos com uma previsão em dezembro, e este sim, nós estamos agora, vamos dizer, uma fase que nós vamos inaugurar essa nova gestão da revista, porque nós estamos tentando fazer uma edição já tentando trabalhar com alguns eixos temáticos, né? Nós demos uma linha bem ampla para essa edição, que sairá em novembro, informação, saúde e desenvolvimento, né? Uma linha geral. E ao fazer o diálogo e conversar com colegas, tanto da gestão pública, isso o Leonardo vem ajudando, nós já começamos a ter respostas muito positivas para isso. Por exemplo, nós temos agora aqui 2 artigos submetidos recentemente, um de analistas do IBGE, né, que faz uma análise sobre emprego nos municípios do Rio de Janeiro e compara esses municípios com os principais municípios do Brasil afora. Então, isso é um estudo que eu já li aqui, estou encantado, né? Temos 2 artigos anunciados e um deles já enviado de analistas do Tribunal de Contas, né? Artigos também muito interessantes, um falando sobre recuperação fiscal, uma análise crítica feita por colegas analistas do Tribunal de Contas, ou seja, começamos a fazer esse movimento de trazer a academia, mas também trazer os gestores, trazer técnicos dos órgãos públicos. Então, no caso aqui, nós temos IBGE, Tribunal de Contas, já começando a trazer sua contribuição e estudos que realizam sobre o Rio de Janeiro. Então, esse é o desenho mais amplo, né? A seguir, eu posso explicar alguns projetos que nós temos, mas como conversas que estamos desenvolvendo, por exemplo, agora, final de abril, ocorreu um seminário importantíssimo sobre estudos contemporâneos da Baixada Fluminense. Observe, a gente já viu um estudo mais focado no Norte Fluminense. Agora, estamos também já trabalhando sobre Macaé com os colegas lá do Observatório. E já estamos buscando também outros campos a partir de seminários que estão ocorrendo. Vou dar só 2 exemplos que nós já estamos com conversas, negociações mais avançadas. Um coordenado pelo professor André Rocha, que também é nosso conselheiro, né, que organizou no final de abril um seminário sobre estudos contemporâneos da Baixada Fluminense. Foi um seminário magnífico, pesquisadores da Universidade Rural, de outras universidades da Baixada e também do Rio de Janeiro, analisando problemas contemporâneos na Baixada Fluminense. E agora, no final de junho, né, o Bruno já tem estado presente, está nos ajudando aí. Vai ocorrer um segundo encontro de economia fluminense, coordenado pelo professor Joilson, né, também um encontro extremamente importante, também coordenado lá pela Universidade Rural, e que nós estamos conversando, né, para que a gente possa, a revista ser, né, um canal de divulgação dos trabalhos, dos textos, das pesquisas que estiverem sendo apresentados nessas instituições. Desculpe me alongar um pouco, mas é que tem bastante coisa para a gente falar aqui. A pergunta era grande, né, professor? Leonardo, conta para a gente um pouquinho sobre o espaço em que essa revista está abrigada, né? Uma revista online, já tem aí, o professor Floriano trouxe aí quais são as pautas que vão estar sendo desenvolvidas, o que já tem previsto para frente, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o caminho. Para quem está assistindo a gente e ainda não conhece, como as pessoas podem acessar os cadernos de desenvolvimento fluminense? Não, claro. Eu até aproveito, acho que para destacar um pouquinho da fala do professor Floriano e do próprio Bruno também, um aspecto importantíssimo da revista, como ele mencionou, embora a parceria institucional seja CEPERJ e UERJ, mas através do conselho editorial da revista nós temos relações com praticamente todas as universidades do Rio de Janeiro, né? Temos representantes de vários centros de pesquisa, isso é muito importante, né?
E também, o que ele trouxe, que ele deu alguns exemplos do IBGE, do Tribunal de Contas, mas uma expectativa que nós tínhamos muito importante para fazer essa parceria é justamente estimular o gestor, aquele servidor do Estado, que não é propriamente um acadêmico, não tem uma trajetória de pesquisa, mas é um especialista em áreas muito importantes da gestão e que muitas vezes desenvolve um trabalho técnico riquíssimo, mas que ele não tem divulgação. Ele não é submetido à discussão, ao debate, porque ele está ali naquele ambiente da rotina do servidor. Acho que todos os servidores sofrem um pouco isso. Então, a ideia é criar, através da revista, um espaço para que esse profissional se sinta confortável de submeter a sua experiência, o seu artigo, o seu relatório. Muitas vezes, ao tomar conhecimento com colegas acadêmicos, escrever em parceria, desenvolver pesquisas em parceria. Isso é muito importante, porque muitas vezes, o próprio Floriano trouxe alguns exemplos. Existem relatórios de estudos elaborados que são riquíssimos, que têm um rigor científico, e naquilo que, eventualmente, eles precisam de aprimoramento, a parceria com a academia está exatamente para isso, né? Para promover esse aprimoramento, trazer todo o rigor acadêmico para determinadas pesquisas, enfim, deixar o servidor que tem, às vezes, 20, 30 anos de experiência em determinado tema, confortável para compartilhar essa experiência, esses dados, né, esse banco de dados, muitas vezes, que não é nem do conhecimento do mundo acadêmico, e que, através dessa parceria, a gente pode estar aproximando. Isso eu acho fantástico, né? E a revista é um espaço para isso. A articulação institucional, a própria revista é um exemplo disso. A Fundação CEPERJ e a UERJ, nós aqui temos equipes técnicas de ambas as instituições, e aproveito para agradecer essas equipes técnicas que dão todo o suporte para a gente, né? Tanto da UERJ quanto aqui da Fundação. Elas estão ali trabalhando de modo articulado, compartilhando atribuições, né, mesmo na parte de análise dos artigos, conformidade, normas de ABNT, divulgação. Tudo isso é compartilhado entre as instituições de modo muito agradável, muito responsável, e é um exemplo claro do como duas instituições podem contribuir para um objetivo comum. Então, isso é fantástico. E aí, dentro da tua pergunta inicial, foi aproveitado o espaço que já existia na UERJ, na plataforma administrada pela UERJ, que cedia diversos periódicos, e nós, então, fizemos um trabalho de aprimoramento desse espaço, e aí, assim, sendo bem fácil, qualquer pessoa que colocar lá Cadernos de Desenvolvimento Fluminense e pesquisar, vai encontrar o espaço dela, o endereço dela junto ao UERJ. Clicando ali, ela é imediatamente direcionada para o espaço, o portal de periódicos da UERJ, e mais especificamente no da revista. Ali ela vai encontrar as edições anteriores e também os links para que ela possa submeter o seu artigo. O professor Floriano depois pode falar melhor disso. Ela faz essa submissão justamente com o duplo cego, ou seja, o seu artigo sem identificação é encaminhado para 2 especialistas que vão avaliar o trabalho, fazer recomendações, devolver isso para o candidato, né, que está submetendo o artigo, para que ele possa fazer os ajustes quando for o caso, até que ela esteja pronta para publicação. Então, acho que, ao mesmo tempo, todo esse trabalho que o professor Floriano mencionou, ele é divulgado já com os links específicos para que o candidato possa ter conhecimento daquele eixo de pesquisa, daquele eixo de publicação para aquela edição. Mas, como eu disse, colocando Cadernos de Desenvolvimento Fluminense, ele é direcionado ao portal da UERJ, que cedia esse espaço, e lá ele tem todas as informações. Maravilha. Bruno, o professor Floriano também trouxe aqui essa questão do acompanhamento, né, dos debates e dos eventos que estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro, discutindo o Rio de Janeiro, e a revista ser um espaço para que essa reflexão seja sedimentada, né, e possa ficar ali disponível para mais reflexões. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre a importância de localizar, né, onde esses debates estão acontecendo e, principalmente, né, criar momentos, espaços para que eles possam aparecer e ficar disponíveis para
gestores utilizarem como base de reflexão e de construção de políticas públicas? Primeiro, destacar o próprio papel que o Fórum de Desenvolvimento da UERJ desempenha nesse sentido, um grande aglutinador de diversos temas, né? Mas a questão de uma revista, né, era uma coisa que eu acho que faltava, né, esse instrumento um pouco de sedimentar do ponto de vista de uma publicação, né? Uma publicação que, quando fala revista, às vezes a pessoa pensa que é uma revista de artigos curtos, né? São papers, né? São artigos acadêmicos, de um fôlego razoável, que podem ser referências para a construção de um debate todo. E eu acho que nesse sentido, ela sendo feita e vai ser feita com esse devido cuidado, né? Ela pode, ao meu ver, dois grandes desafios, né, ela pode atacar, né? Falando aqui pela UERJ, né, propriamente, apesar de eu estar na secretaria, mas eu estou totalmente alinhado, né, com os desafios da UERJ, da atual gestão da UERJ, né, dado que fui, inclusive, diretor lá até recentemente. É fundamental esse compromisso que tem a UERJ, cada vez mais quer sinalizar, né, de que quer estar articulada ao debate sobre o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, né, ou seja, né, a UERJ, de fato, se orgulha de ser uma universidade estadual, né? E eu acho que o Floriano colocou isso muito bem, né? A revista, ela não é uma revista da UERJ no sentido de ser apenas para a UERJ, para os pesquisadores da UERJ, ou para a coisa que o valha, mas ao contrário, né? É entender que um papel que a UERJ tem que ter pela essa missão, né, de ter esse compromisso de desenvolvimento estadual, é de articular, de ajudar a articular essa comunidade acadêmica para focar para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Porque, evidentemente, a pesquisa é um pensamento livre, né? Você pode direcionar ela para vários espaços, para vários desafios, vários objetivos. Mas com essa revista você cria uma motivação, você cria uma orientação, né, aplicada, né? Uma ciência aplicada ao desenvolvimento do Estado, né? E eu acho que esse é um grande papel que a Universidade do Estado tem que ter. Justifica a sua missão, né? Justifica ela ser uma universidade estadual, com recursos públicos estaduais, né? E mais do que isso, né? Sinalizando cada vez mais, né, para os governos do Estado do Rio de Janeiro, né, esse e futuros, né, que ela quer estar próxima ao debate estratégico, né? Ou seja, ela não quer apenas recursos para tocar a sua própria vida. Né? Claro que é importante garantir essa autonomia financeira, didática, né? Todas as dimensões dessa autonomia universitária, mas isso não quer dizer que ela não queira estar próximo, no sentido de estar pensando junto e com toda a sua potência, né? Esse desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, falando bem rápido também, para evidentemente não me alongar aqui e a gente rodar, que hoje, aí eu vou falar agora um pouco como subsecretário, né, de política fiscal, né? Está muito claro que qualquer solução para o problema atual dessa grande crise, né, que a gente tem, evidentemente, ali formas de você garantir, às vezes, uma situação conjuntural um pouco melhor, mas você tem a raiz disso, como resolver, de fato, o problema, né? Está muito claro que para resolver o problema, de fato, da crise fiscal do Estado, né, dar condições da política pública poder ter, né, seus recursos, da sua sustentabilidade no médio e longo prazo, você tem que atacar o desafio do desenvolvimento econômico. Né, o desenvolvimento socioeconômico, né, para falar de uma maneira mais ampla. Né? Então, ou seja, se a gente não quiser enxugar gelo, a gente não quiser apenas, né, ir ganhando fôlego, né, para ir ganhando 1, 2, 3 anos, né, como foi, né, até recentemente, né, de fato a gente vai ter que ir na radicalidade do problema, né, ou seja, estudar. E isso é multidimensional, é multidisciplinar. Então, uma plataforma como essa, sendo bem aproveitada, como o Leonardo colocou, né, sendo lida e usada, né, inclusive com participação direta dos servidores do Estado, né, ela permite isso. A gente, de fato, tem que entender que o nosso desafio, mais do que o genérico, o generalista, né, ou seja, como é que se faz um ajuste fiscal, por exemplo, é entender qual é a nossa especificidade. Né? O que é específico do Rio de Janeiro? Como enfrentar esses desafios específicos do Rio de Janeiro, entendendo a natureza específica do território, da sua sociedade, dos seus dilemas e desafios de desenvolvimento, né? E quais são, então, esses setores, quais são esses espaços que têm que ser potencializados.
E isso eu acho que é o desafio que essa revista, de alguma forma, pode ajudar a contribuir, porque ela está com uma, podemos dizer, uma maior liberdade e uma capacidade também de integrar, né, diversas instituições ao redor dela. Professor Floriano, qual é o desafio também de reunir, de trazer essa linguagem que não é puramente acadêmica, mas também tem a contribuição dos servidores, de quem está na ponta trabalhando e pode também contribuir na discussão e no pensamento sobre o desenvolvimento do Estado? Como é que é equalizar isso nessas edições? Como é que tem sido feito esse trabalho também com os demais professores, né, para a gente tornar essa revista uma revista que circule mais por todos os meios, né, sem barreiras? Acho que o Leonardo antecipou e colocou uma questão importante. Muitas vezes a gente tem pesquisadores que faz consultas aos órgãos técnicos, vai buscar as informações e muitas vezes traz essa informação para a universidade e acaba não dando retorno à sociedade, quer dizer, construindo ali uma parceria. É como se a equipe técnica estivesse apenas passando informações. Eu acho que a gente pode começar a pensar em elaborar o corpo técnico, pegar esses dados. Vou dar alguns exemplos que eu tenho conversado com o Leonardo, né? Existem vários planos importantíssimos. Inclusive, semana passada, nós tivemos aqui a apresentação do Plano Estratégico de Transporte, né? Que foi magnífico, uma informação, quer dizer, toda uma apresentação aqui no fórum, né? Quer dizer, um plano que está sendo elaborado, um plano que vai ser divulgado em 2, 3 meses, já existe aqui um estudo inicial, e eu queria depois que esse plano, alguma coisa dele fosse feito para que a gente pudesse trazer também para a revista, dar divulgação, chamar um pouco a reflexão. Eu dou outros exemplos, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né, já pronto desde 2017, né, entregue em 2018, que é riquíssimo, são mais de 1000 páginas. Evidentemente, a revista não teria a função de publicar um relatório desse porte, até porque ele já está disponível. Mas algumas análises, alguns aspectos podem ser realizados, e eu tenho certeza que tem muitos acadêmicos fazendo isso. Estão analisando o plano. Eu próprio tenho uma orientanda de mestrado, o Leonardo conhece, né, a Camila Maura, que está ali debruçada sobre aquilo, e eu falei, Camila, você tem uma responsabilidade de trazer um artigo, trazer alguns dados, trazer um pouco dessa informação e promover o debate, estimular a discussão, porque muitas pesquisas estão sendo realizadas nesse sentido. E ela, particularmente, é uma técnica, agora está na Prefeitura de Niterói, né? Mas já esteve aí também no Palácio, né, trabalhando na Secretaria Civil. Então, a ideia é que eu tenho conversado com colegas que coordenam programas de pós-graduação, eu tenho procurado um contato pessoal com vários colegas já, através de mensagem, através de ligações, para que a gente possa pegar os estudos que estão sendo realizados, né, e nessa direção, o Bruno também, que é um grande articulador, já conversou com o presidente da FAPERJ, né, Bruno? No sentido de que a gente possa, por exemplo, dar vazão a determinados estudos em profundidade que são realizados no Rio de Janeiro. Por exemplo, um cientista do nosso estado recebe bolsa, fica durante 3 anos realizando uma pesquisa, e que, evidentemente, geram vários artigos, né? Esses artigos são publicados em revistas específicas, né? Talvez que não tenham um acesso mais direto a um técnico, a um gestor. Se houver alguma possibilidade de trazer essa informação para os cadernos, eu tenho certeza que ela se tornará mais acessível, né? Então, não só aos demais pesquisadores, como, por exemplo, aos gestores, quando estão ali preocupados, até mesmo representantes do poder municipal, ter acesso a esses trabalhos. A gente tem, por exemplo, nessa primeira edição que fizemos, monitorado aqui os acessos. Nós estamos satisfeitos, né? Estamos satisfeitos por enquanto. Em 2 semanas de lançamento, já temos aqui algo em torno de 500 acessos, né? 300, mais ou menos, downloads, né? Então, as pessoas estão baixando os artigos, estão lendo, e eu acho que isso é fundamental,
né? E a gente não sabe exatamente definir qual é o público, né, que está buscando, apesar de que nós temos o cadastro dos leitores. Então, tudo isso vai nos estimular a que esses estudos técnicos sejam, em algum momento, elaborados na forma de uma apresentação mais simples, que possa ser incorporado como um artigo, mas nós também, eu gostaria de colocar um outro aspecto, nós temos intenção, e isso foi um sonho no início, que a gente pensou que poderia ser mais fácil, transformar ou fazer uma ligação da revista, ou criar, a partir da revista, um portal que possa incorporar alguns desses relatórios, alguns desses estudos mais complexos. Eu mesmo agora estou dialogando com o professor Gaudêncio Frigoto, que no ano passado terminou um relatório sobre escolas técnicas no Rio de Janeiro, um estudo belíssimo, feito uma pesquisa durante 3 anos, que tem 400 páginas. Eu falei, você me faz um artigo e eu vou tentar anexar o seu relatório, né? Porque é um estudo... E como que funciona isso? Ele é cientista do nosso estado. Ele faz a pesquisa, precisa relatar tudo que fez a PAPERJ para a prestação de conta, mas depois esse relatório não tem uma divulgação, porque não existe, a gente descobriu que não existem outros canais capazes de dar vazão a isso. Então é isso, são alguns projetos, algumas perspectivas que temos, que acreditamos que nós vamos poder juntar tanto esse saber acadêmico quanto esse conhecimento técnico, que é fundamental e que de algumas medidas, de alguma forma, se articulam, né? E eu gostaria até de aproveitar, porque eu acho que apresentar a revista faz parte, né, desse movimento de tornar público o que existe sobre debate e referências sobre desenvolvimento aqui no estado do Rio de Janeiro, o que a nossa academia produz. O fórum ele tem a representação do poder público, da sociedade civil organizada e também da academia, né? E a gente tem feito esse esforço desde o início de convidar todas. A gente agora, oficialmente, o IFRJ passa a compor também, está dentro do corpo das entidades que compõem o fórum, e a gente tem um portal chamado Quero Discutir o Meu Estado, que é um convite a esse debate, essa discussão, né? Certamente, a gente pode fazer aí, conversar também, fazer uma ponte para poder disseminar esse conteúdo, porque hoje, né, dentro da comunicação, um dos principais desafios é fazer com que dentro desse excesso de informação que existe, as pessoas possam chegar a um lugar e ter ali o acesso ao debate, as questões, o que ela está buscando de verdade, né? E aí conseguir juntar toda essa produção, os cadernos dentro do fórum, né? Dentro seja discutindo, repercutindo também alguns desses estudos, seja tornando ele acessível a mais pessoas. Então, assim, é o nosso desejo aí compor esse grupo, né, e esse esforço e deixar à disposição aí também para que vocês possam pensar, né, numa possibilidade do nosso site, né, que já tem aí bastante conteúdo, um acúmulo grande, possa ser também um espaço para repercussão dessas discussões. Nesses últimos 10 minutinhos aqui de conversa, vou fazer uma terceira rodada para falar de futuro, né? A gente está aqui falando de um movimento importantíssimo, que é de retomada, né, dos cadernos, reconhecendo tudo que já aconteceu nesses 17 números que o professor Floriano fez questão de falar aqui. Queria ouvir de vocês, nessa última rodada, das perspectivas de futuro, né? De que maneira começar a articular as ações, a dar visibilidade aos estudos que são financiados pela FAPERJ, que tem investimento do Estado também, né, para que eles ocorram, e fazer chegar esse conteúdo para os servidores públicos, né, e para quem está ali no desafio da gestão pública, poder refletir e compartilhar dessa reflexão. De que maneira vocês enxergam assim as mudanças de cenário e entendem esse movimento como movimento de construção de futuro? Aí começando a fazer nossa rodada aqui, Léo, Bruno e depois o professor Floriano. Eu vou aproveitar a fala do Bruno, falando dos desafios, né, que o nosso Estado tem, em especial de se debruçar mais sobre as causas de problemas, pensando em soluções mais
perenes, mais consistentes. E, para isso, eu vejo a revista como central. A Fundação CEPERJ, ao se propor essa aproximação com a academia, institucionalizar dessa forma o modelo da revista, ela está pensando justamente nisso, em fomentar, e aí eu acho que a parte central da minha fala, é fomentar cada vez mais uma cultura de produção do conhecimento dentro da gestão pública também, independente de qual poder, mas fomentar essa cultura de produção do conhecimento. Porque o técnico que vivencia essas dificuldades, o gestor que vivencia essas dificuldades do Estado diariamente, ao longo de muitos anos, ele tem a possibilidade de contribuir para a pesquisa de modo muito importante. E a aproximação com o mundo acadêmico vai enriquecer essa troca. E dali podem surgir soluções até, ou pelo menos alternativas, caminhos para enfrentar os problemas que são hoje muito difíceis para o nosso Estado. A Fundação CEPERJ, através da sua Escola de Gestão em Políticas Públicas, fomenta isso nas qualificações que faz aos seus servidores. A nossa pós-graduação em Administração Pública, recentemente agora o lançamento da pós em Ciência de Dados, visa propiciar essa discussão. Através desses momentos, nós também incentivamos que esses alunos produzam conhecimento. Daqui a pouco esperamos que eles estejam já publicando na nossa revista, né? E, ao mesmo tempo, o nosso Centro de Estudos, Estatísticas e Pesquisa, como o Floriano também falou, na produção de dados, na construção de banco de dados, se articulando com outros órgãos e disponibilizando esses dados para os pesquisadores, são as formas que nós vemos hoje que a revista pode se tornar um catalisador de todas essas possibilidades e oferecer, como o Bruno também falou, um repertório de dados, de conhecimentos, de insumos para se discutir alternativas e se analisar os problemas também nas suas causas. E talvez daí qualificar o debate para a construção de novas políticas públicas ou de aprimoramento que já existem, no sentido de superar os desafios que o nosso Estado hoje vivencia, experimenta para o desenvolvimento, para a superação dessas dificuldades. Então, um pouco isso, para não me alongar muito, e como estamos na última rodada, aproveito também para agradecer ao seu convite, ao Floriano, ao Bruno, à Fundação CEPERJ, ao UERJ e a todas as instituições parceiras que nos auxiliam. Nenhuma instituição hoje supera os seus desafios sozinha. Então, agradeço essa articulação de todos os parceiros e estamos aqui à disposição sempre que desejar. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Bruno, futuro. Não, futuro, falando rapidamente, né, acho que a primeira questão é importante demarcar a parceria UERJ e CEPERJ. Antes da revista, havia, evidentemente, professores da UERJ que ajudavam na revista, mas uma pergunta que eu acho que eu não posso deixar de falar, mesmo nesse finalzinho aqui, é por que demorou tanto tempo para essa parceria institucional ter sido feita? Eu acho, parabenizo o Leonardo, o presidente Gabriel, por ter tomado essa posição nesse momento, né? Por que eu estou falando disso agora, quando você me pede para perguntar de futuro, né? Porque a pergunta para fazer o futuro, eu acho que o grande desafio é esse desenvolvimento institucional. E aqui no Estado do Rio de Janeiro, envolve muito integrar as instituições. Alinhar elas junto num desafio de pensar uma visão estratégica. Então, para a gente pensar esse futuro, a primeira pergunta é por que demorou tanto tempo? Por que a gente conseguiu tocar as coisas de uma maneira não tão, podemos dizer, formalizada, criteriosa, como agora, evidentemente, nós temos a partir dessa parceria, né? E eu acho que isso deve ser visto como um exemplo para várias outras iniciativas, né? Sejam secretarias juntos com o CEPERJ, seja o CEPERJ junto com a universidade, e integrar mais isso, né? Ou seja, claro que cada um tem a sua competência, tem as suas missões específicas, mas a gente tem que estar juntos nesse desafio. Ou seja, eu sempre falei isso várias vezes para o Leonardo em outros momentos, né? Ou seja, né, uma instituição tem que estar fortalecendo, né, a missão da outra. Eu enxergo quando você, e agradeço, já fazendo também esse agradecimento ao convite que a Geisa nos faz, aqui toda a equipe do Fórum, né, que é isso também, ou seja, né, o Fórum tem um papel e junto com a gente está um fortalecendo o outro. Então acho que esse é um grande desafio para o futuro, né? As instituições do Estado do Rio de Janeiro
se integrarem cada vez mais juntas nesse desafio para pensar. Porque se a gente fizer isso, já cumpre um grande papel ali para enfrentar interesses que muitas vezes são externos ao Estado. Que a gente tem que estar unido, né, para defender cada vez mais os interesses do Estado de Janeiro e do seu povo, para que nunca isso seja posto como segunda opção, secundário, sacrifícios sociais, esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse compromisso, né, que eu acho que é a grande mola para a gente avançar nesse futuro, mas estou satisfeito que a gente já está impulsionado e a revista vai cumprir esse papel. Professor Floriano, entendendo que o futuro já é agora, né? E que a gente está, na verdade, agindo de olho no que a gente conquista, né? Articulando as ações. A gente sabe que o recurso, às vezes, é muito curto, mas a gente tem uma potência já acumulada nas instituições que permite que a gente tenha saltos longos, grandes, altos, quando a gente resolve trabalhar junto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, finalizando nossa live, sobre essa questão, né? O que a gente pode já captar desse olhar do futuro e como é que a gente, então, assim, a partir da revista, da utilização das plataformas existentes, a criação de novas em conjunto, o que a gente pode esperar aí para os próximos dias, né, e anos? Bom, eu só vou ser bastante breve. Eu acho que esse ano, desde o ano passado, né, quando o nosso reitor, o professor Ricardo, assumiu, acho que uma grande preocupação que ele trouxe para a nossa universidade é que a gente devia estar mais integrado às políticas de Estado, conhecer, acompanhar. E não foi à toa que já em janeiro de 2020 ele nos convidou a compor o fórum, né? E nós hoje temos representantes, você conhece vários professores da UERJ, porque nós estamos em todas, isso por orientação do professor Lodge. O segundo convite que muito me honrou foi justamente esse, de colaborar com essa parceria com o CEPERJ. Então, acho que um aspecto de futuro, aí pensando, quer dizer, nós não estamos aqui como, né, professor, nós estamos aqui como representantes da UERJ, o professor Lodge tem nos apoiado, tem estimulado essa parceria, ou seja, pensar as instituições de Estado. E segundo, agora como revista, a gente ter um instrumento que possa dar, possa ajudar a dar encaminhamento às propostas. Hoje nós temos temas que estão sendo tratados em várias lives, debates, fóruns, que são extremamente importantes. Eu posso mencionar aqui vários, mas vou citar o Complexo Industrial da Saúde, que é um tema extremamente importante que está sendo tratado. A questão da recuperação da energia, particularmente o beneficiamento e o desenvolvimento do gás, alguns aspectos essenciais ainda da economia do petróleo. Enfim, nós temos um conjunto de temas. A questão dos transportes ferroviários, que acabou de ser tratado semana passada aqui num belo encontro que a Geisa promoveu com o secretário Delmo Pinho. Então, isso isso tem demonstrado, né, uma certa vitalidade, né, tanto entre os técnicos, quanto os gestores, quanto as instituições do Rio de Janeiro. E eu me sinto muito honrado em acreditar que a gente vai poder participar desse esforço amplo que está sendo feito no Rio de Janeiro. Como eu mencionei, eu tenho acompanhado, nós temos todos acompanhado de perto esse debate magnífico que está sendo promovido pelo Cláudio e outros colegas da Rede Sister sobre a economia, sobre a Complexo Industrial da Saúde. Nós queremos conversar com eles, já estamos procurando também os colegas, para que a gente possa aproveitar toda essa efervescência, essa discussão e fazer com que a revista seja um canal de divulgação dessa retomada da economia do Estado, bem como falei, nós estamos também procurando colegas de outros campos da educação, da saúde, da cultura, e eu espero que o futuro todos tenham a revista como sua, né, para poder dar continuidade às discussões que estão travando nos diversos setores sociais do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação, por estarem aqui conosco. Já quero deixar aqui marcado o próximo encontro nosso. A gente vai tornar permanente aqui também esse espaço da live
no perfil do Fórum de Desenvolvimento da Conversa com o Editor, em que eu vou sempre convidar o professor Floriano. Isso não foi combinado com ele, mas ele está sabendo aqui de público, para ele já contar está convocado. o que vem por aí nas próximas edições. E conto sempre com a participação e presença de vocês. A gente tem o programa Rio em Foco na TV Alerj e o slogan dele é aqui: política e economia caminham juntas. E quando isso acontece, muita coisa muda, muita coisa se transforma. Então, muito bom ter vocês aqui conosco e contribuindo também, né, na reflexão sobre o Estado do Rio de Janeiro e na demonstração de que a gente tem uma inteligência posta e disposta a fazer as coisas mudarem para melhor. Então, beijo a todos, uma boa tarde e vamos que vamos. Não esqueçam, o acesso a essa revista vai estar nas nossas redes sociais e no nosso site já tem matéria também, falando sobre o Cadernos do Desenvolvimento Fluminense. Então, se vocês quiserem, já puderem acessar, tem muito conteúdo bom lá, nas edições que virão, né? E nas que vieram antes também. E tem muita coisa já que pode servir aí como combustível para a gente botar o Rio para caminhar na velocidade que a gente precisa para a retomada do desenvolvimento. Tchau, tchau para todos vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um abraço.